surgindo em conversa nos nossos próprios cafés, nas nossas conversas do dia a dia, e achámos que, tendo em conta a nossa profissão como nutricionistas e como pessoas interessadas também por esta questão do impacto das nossas escolhas, trazer este tema para um live. Antes de mais, calhar, contextualizo assim um bocadinho o que é o live e porque é que surgiu aqui o desafio que coloquei à Ana Helena. Portanto, o live vai ser este momento vai ser dedicado à sustentabilidade, portanto, aqui o impacto, vamos já perceber o que é que não é, mas no fundo é um tema que ambas gostamos, estudamos, aplicamos nas nossas práticas profissionais e como nutricionistas temos realmente um impacto ainda maior porque somos impulsionadores ou promotoras de consumo. E pronto, convém que ele seja responsável, não é? E a nossa missão também como nutricionistas, mas também sugeri este live e este encontro à Ana Helena, porque considero que é, além de ser uma pessoa que eu conheço da faculdade, portanto, estudámos juntas, depois durante as nossas carreiras eu tenho percebido e com estas conversas percebemos que tínhamos algo em comum, ou bastantes coisas em comum, principalmente esta questão de aplicar a nutrição como tendo em conta a sustentabilidade e também a identidade pessoal e a identidade de cada um pronto. E achámos que seria interessante unirmos para trazer esse tema. Pronto, e porque as nossas marcas, tanto a Nutrition for Happiness e a Maria Manjericão, têm em comum também esses valores, apesar dos serviços serem diferentes, alguns iguais, ou que se tocam, outros não. Pronto, e foi por isso que convidei a Ana e ela aceitou logo e acho que vai ser super útil. A ideia aqui é fazer um debate, uma conversa e também esclarecer dúvidas, portanto, tragam dúvidas, comentem, enriqueçam a conversa, porque vamos só falar de pequenos... No fundo, a ideia é saírem daqui com pequenos truques, dicas e opções para amanhã. Portanto, coisas práticas que podem já aplicar amanhã para contribuir para o futuro mais sustentável. Não é? Mas há muito mais, não é? Não podemos falar tudo hoje. E, portanto, se calhar, Ana, antes de me apresentar e falar um bocadinho da minha marca, passo-te a palavra, fala um bocadinho também, neste caso, da tua marca e o que é que te fez apaixonar tanto por o tema, porque acho que é interessante também dizeres. Sim, então antes de mais, de facto eu acho que agradeço, Maria João, pelo desafio que também me leva aqui a estrear os lives no Insta, que era assim aqui uma experiência pendente assim há algum tempo, e também por esta possibilidade que é podermos partilhar os nossos trabalhos, sendo ambas nutricionistas, trabalhando ambas também a nutrição clínica, mas também alguma intervenção comunitária, trazer aqui uma mais-valia e trazer aqui uma partilha das nossas atividades, das nossas visões, da nossa experiência e poder também ser um contributo para quem quiser partilhar estes 40 minutos, 45 connosco. Eu acho que é muito interessante, de facto, tu tens uma frase muito bonita e que está logo na tua página da apresentação da Maria Manjericão, que é nutrição ao sabor do que és. Não é? E que acho que é aqui uma das pontes de ligação com a Nutrition for Happiness, que é a minha empresa, e que no fundo tem este ponto de ligação de vermos a nutrição e de vermos os cuidados alimentares numa perspectiva personalizada e de respeito por aquilo que a pessoa é, que a pessoa precisa, que a pessoa gosta, do seu estilo de vida, as suas necessidades, o seu horário, mas também esta visão da saúde integral, de que nós somos muito mais do que apenas um ser bioquímico, mas somos um ser relacional, somos um ser emocional, somos um ser social e, portanto, a alimentação tem esta influência e tem, no fundo, tem uma série de âmbitos, tem uma série de poderes, tem uma série também de consequências integrais. E, portanto, eu acho que este é, assim, um ponto que nos une, que é esta visão global da pessoa e esta procura por soluções que possam respeitar aquilo que é a sua identidade. E este é também um dos valores da Nutrition for Happiness, que é este respeito pela identidade, e é a identidade da pessoa, mas é também, em termos comunitários e em termos ambientais, a identidade alimentar e a identidade local. Portanto, no fundo, nós trabalhamos a nutrição para a felicidade. E, portanto, este para a felicidade é na vertente pessoal, mas é também na vertente comunitária, ambiental, social e económica. Portanto, pensando qual é que é o impacto daquilo que nós comemos nos outros e no espaço onde vivemos e com a comunidade e com as pessoas com quem partilhamos o nosso tempo de vida, digamos, direta e indiretamente, portanto, implica também a sustentabilidade. Portanto, é assim esta ligação.
como é que surgiu? Eu acho que o meu percurso e o nascimento da Nutrition for Happiness e o trabalho que temos vindo a fazer tem surgido naturalmente e, portanto, tem sido assim, passo após passo, mas assim, o primeiro motor foi quando acabamos o curso, portanto, já tinhas dito, nós somos do mesmo ano e, portanto, fizemos a faculdade juntas. O para a felicidade foi assim um mote que eu encontrei e que me reconheci como sendo o sentido do meu trabalho, ou como sendo aquilo que eu gostava de me dedicar, ou seja, mais do que fazer nutrição para a perda de peso, ou nutrição para a contagem calórica, ou nutrição para outra coisa qualquer, eu gostava que fosse para a felicidade e gostava que as pessoas com quem fosse trabalhando e que pudesse acompanhar ou que pudesse ajudar, no fundo, de alguma forma, pudessem ir dando passos no seu processo de felicidade e, portanto, que fizessem também esta procura que todos fazemos e que eu acho que é isto que nos aproxima. Mas que depois... Dias, não é? Comemos todos os dias, desde que sem dúvida. E tem que ser bom, deve respeitar o que somos, o que os outros precisam também, não é? Estar aqui, há um contexto, não é apenas um fator, não é? Totalmente. E depois, nesta felicidade implica, ou seja, também a felicidade nós sabemos não é construída de forma individual, portanto eu não posso estar a pensar na minha felicidade e na minha e no meu estado pessoal se isso tem uma implicação ambiental e social negativa, portanto é Claro. pensar na felicidade no modo integral e aqui surge a sustentabilidade e portanto acho que foi assim um mote. Lá está, muito natural, muito que tem a ver também com o percurso de pessoa e pessoal e profissional que fui fazendo, pronto, e que como a nível profissional, como, digamos assim, evolução do trabalho, daquilo que foi acontecendo, nos tem cada vez mais sustentado nesta dedicação à sustentabilidade. Acho que é um bocadinho por aí. Boa. Eu se lhe também apresentando o meu projeto, a minha marca de forma geral, e acho que vai, no fundo, toca em tudo o que tu falaste, é mesmo isso que acreditamos e acho que é a missão que, enquanto nutricionistas e como pessoas, temos mesmo, pelo menos aquilo que me faz sentido. A Maria Manjericão surgiu para facilitar um caminho, através de serviços, de formação também, mas um caminho para as pessoas para uma vida mais plena, e aí o plena também inclui o feliz e o saudável, mas também o feliz, portanto, o saudável mas feliz. Eu como porque me faz bem, mas sou feliz com isso, não é só porque, pronto. Portanto, o meu objetivo em termos da marca é mesmo isso, é dar um caminho de serviços que permitam uma alimentação plena, saudável, consciente, e quando eu digo consciente, não só a parte da sustentabilidade, que é o que vamos falar hoje, e isto vamos focar hoje apenas nesta parte, como chegar lá, mas também sustentável no sentido em que eu consigo mantê-la na minha vida, que é sustentável emocionalmente, que é sustentável no meu meio, na minha família, no meu contexto geoclimático, porque isto não se fala muito quando se pensa em nutricionista, mas tem que se falar, e pensando um bocadinho qual foi o caminho daquele alimento, não é? De onde é que ele veio, no fundo a história que ele tem, porque o próprio alimento também tem uma história, não somos só nós, não é? E isso, pronto, acho que partilhamos sem dúvida as duas. E como é que começou? Pronto, começou o projeto, peço desculpa, está aqui um carro muito chateado. Ana, se deixaste-me ouvir, diz-me, está bem que eu calmo? Não, mas está ótimo. Estava só a lembrar-me que isso justifica o sítio onde estás. Nós não nos apresentamos geograficamente, mas já, se calhar podes dizer onde é que estás, onde é que a Maria Manjericão está também. A Maria Manjericão está no país todo, mas está mais em Lisboa e em Ovar, neste momento. E estás em Lisboa neste momento? Sim, estou em Lisboa, nota-se. É isso. Aviões, pronto, interessante. Mas continua, já agora diz também onde é que estás localizada. Acho que é importante. Então, sim, nós também temos atuação, a Nutrition for Happiness tem atuação em todo o país e, na verdade, nós acompanhamos a nível clínico e por consulta online pessoas um bocadinho em todas as partes do globo neste momento, infelizmente. Portanto, Boa. Cabo Verde, Polónia, Brasil, Jordânia. Pronto, fisicamente temos a nossa sede em Aroca e, sobretudo, a nível de consultoria e clínico também, em Aroca e no Porto. Boa. Pronto, e continuando só para terminar aqui o projeto de Manjericão e um bocadinho respondendo ao que e indo de acordo com o que também falaste, que acho que é importante, como é que isto surge na vida de um nutricionista ou de uma pessoa, mas agora vou falar enquanto nutricionista, foi também no início da minha carreira, portanto foi há 7 anos, quando comecei a dar consultas e comecei a perceber
que pronto, eu fazia tinha a minha prática normal, aquilo que eu tinha aprendido, tanto que era bom, que era bem feito, a partir aprendi bastante bem, não é? Como tu também, temos a nossa base muito semelhante, mas havia uma coisa que começou-me a irritar e comecei-me a perceber, que é, eu prescrevia sempre a mesma marca, escrevia ou fazia o plano alimentar e sugeria o mesmo consumo, apesar de nós termos sempre o cuidado de ter um aconselhamento lembrando do consumo local, tudo isto faz parte de ser nutricionista, ou deveria fazer sempre, mas havia, como depois temos conhecimento do mercado no momento e temos de estar sempre a atualizar o que é que está a acontecer, comecei a perceber que escrevia a mesma marca, as pessoas iam ao mesmo supermercado, ainda por cima estava só em Ovar, portanto comecei a perceber, espera lá, eu sou um agente de promoção de escolha alimentar. Eu tenho impacto na economia, eu tenho impacto na vida dos meus vizinhos. Para o bem e para o mal, não é? Para o bem e para o mal. Portanto, eu tenho um impacto muito além da saúde e isso preocupa-me porque a responsabilidade também foi crescendo, não é? E as costas vão ficando pesadas e ou não é? Isto tem sempre dois lados. É muito poder nas nossas mãos, apesar de não pensarmos todos assim, mas as pessoas que já não têm noção disto, mas realmente temos algum poder, não é? As pessoas confiam em nós e nós temos o dever de dar a melhor informação, não é? E também temos o dever de nos informar e a informação muda a cada ano, muda a cada 2 anos, portanto é importante. Isto foi uma das coisas que me fez incluir este valor da sustentabilidade de uma forma muito presente em tudo aquilo que faço na Maria Manjericão, e no caso da Ana Helena, no caso da Nutrition for Happiness, contribuímos ativamente para a sustentabilidade. É um projeto que uma empresa, neste caso, que aconselho a todos que não conhecem a ver. E depois, mais tarde, quando comecei a interessar por áreas como a macrobiótica, o consumo, a pericultura, portanto, outras áreas que vão ter a alimentação, mas não diretamente, percebi que realmente isto é tudo um fluxo. Nós somos parte da natureza, nós não somos alguém que está acima nem abaixo, nós somos parte, não é? Há um ciclo, há um fluxo e nós temos de estar alinhados, e a natureza tem muita coisa a ensinar-nos, e se nós estivermos alinhados com ela e respeitarmos, não é? Pronto, e é por isso que uma das frases que mais coloco nos vídeos e nos posts que faço é respeitar a tua natureza, sendo que a tua natureza é tu próprio, como a Ana estava a dizer, a parte bioquímica, a metabólica, os meus gostos, o prazer, a cultura, portanto, aquilo que está alinhado com a alimentação saudável, que também é isto, mas também esta questão a natureza, que é o que eu consumo, não é? A fruta é a natureza, a água é a natureza, a carne, o peixe, portanto, isto foi É o algo... impacto, não é? É o impacto daquilo que escolhes. Exatamente. Pronto, e no fundo, acho que para nos apresentarmos, acho que... Sim, mas cara, eu podia reforçar aquilo que disseste no início, porque estamos a receber entradas novas, de também pôr à vontade e pedir que comentem, que interagem, que nos façam também perguntas, sim, porque era isso também que pretendíamos com este bocadinho, não é? Portanto, estejam à vontade. Se calhar começo por definir, passamos já ao conteúdo, certo? Boa. Acho que sim, estamos num bom timing. Que tens para aqui a falar, mas o que é isto? No fundo é um conjunto de práticas ou de ações, ou uma gestão, no fundo, de um conjunto de coisas que nos permitem garantir ter aquilo que nós precisamos, nós e o ser humano ter aquilo que precisa, satisfazendo as nossas necessidades, mas sem pôr em causa aquelas que são as gerações, ou as necessidades das gerações futuras, e sem causar danos irremediáveis no meio ambiente. Portanto, ter aqui, ou seja, sem comprometer, portanto, não só a nossa necessidade, mas também de quem vem aí e daquilo que é a nossa casa, que é o nosso planeta, as nossas necessidades, também sociais, também económicas. Eu estou a falar também social, também económica, porque no fundo a sustentabilidade é um conceito multidimensional que vai ter aqui 3 pilares principais, que acho que é importante deixarmos claros, que é a questão ambiental, que todos sabem. Acho que quando se fala de sustentabilidade pensa-se logo no planeta, não é? Portanto, acho que é aquele que tem mais conhecimento de forma geral, que tem mais conhecimento, os recursos hídricos, o meu solo, de respeitar esta parte, mas depois também tem uma vertente social e económica, ok? Portanto, eu não posso reduzir um consumo de algo e não pensar nas pessoas que trabalham para a produção desse algo, portanto... Mas aí entra aí a parte social, ok? Entra também a questão da igualdade de géneros, entra também o acesso à educação, a parte da erradicação da pobreza, pronto, entra também na parte social. E depois a parte económica, que equilibra isto tudo, não é? Que liga isto tudo,
que tem a ver com a questão das indústrias, tecnologias e também a responsabilidade das próprias grandes empresas na geração destes outros objetivos relacionados com o ambiente e com a parte social, ok? E um exemplo muito interessante, e aliás, nós convidámos a ver, nós no nosso post colocámos quais são os 17 objetivos que desde 2015 estão na agenda do desenvolvimento sustentável. Portanto, é um conjunto de objetivos, são 17, estão disponíveis na internet, são disponibilizados no site da FAO também. Eu tenho aqui alguns que posso também, tenho aqui só de ajuda, de muleta, mas no fundo, por exemplo, a nível do económico, um dos objetivos principais é garantir sistemas de produção sustentáveis e cidades sustentáveis. Isto parece que não, mas também tem muito a ver com a alimentação, não é? Pois a Ana já vai explicar um bocadinho isto. A questão do ambiental, proteger a água potável, proteger a vida terrestre, proteger a vida marinha, ok? Ações climáticas. Portanto, no fundo, a sustentabilidade é um conceito que reúne uma quantidade de práticas que devem ser feitas por organizações, política, por nós próprios também, portanto, pela comunidade geral, que levam, que permitem que o futuro daqueles que vêm exista, ok? Que haja água potável, que haja terra fértil e que não usemos mais do que aquilo que o planeta, a terra e o sistema nos pode dar, ok? No fundo, resumindo, é um conjunto, uma lista de coisas, que eu posso fazer, eu, povo, e eu, organização e empresas, toda a gente, ok? Para garantir que nós temos recursos agora e no futuro. E sem destruir aquilo de tão precioso nós temos. Mas aqui o grande desafio é que quando pensamos em tudo isto num só conceito, não é? num só termo, a questão é como é que eu vou equilibrar isto tudo, não é? Como é que nós vamos conseguir ter consumos sustentáveis, ter cidades sustentáveis, ter comportamentos sustentáveis, sem prejudicar a parte social, a parte económica, não é? O que dá dinheiro às vezes é o que interessa mais, digamos assim, mas como gerir? E o grande desafio também é pensar que aquilo que se estima é que em 2050 nós vamos precisar de mais 60% daquilo que produzimos em termos de alimentação, e agora passando para a alimentação, para nutrir e para alimentar o crescimento até lá populacional, que se estima que seja 9 mil milhões de pessoas, portanto, é imenso. Portanto, aqui há logo aqui, não é isso, que já passo da palavra, Ana. Primeiro, o que é que a alimentação tem a ver com isto da sustentabilidade, que acho que é aquilo que é isso que queremos falar aqui, como ser mais sustentável em termos alimentares, mas nunca podemos esquecer que isto não é só o pilar, não tem só um pilar, tem várias dimensões. Portanto, e agora se calhar apresento a pergunta, o que é que a alimentação tem a ver com isto, não é? Que eu fico aqui a divagar. Acho que de facto disseste algumas coisas muito interessantes. Uma delas, e outras também que nos fazem pensar, estava-te a ouvir dizer estes dados que nós temos e que de facto nos últimos anos têm sido tão badalados, que é o aumento da população mundial, não é? Mas de facto nós vemos que nós estamos a viver uma situação completamente inesperada, ou não tanto, consoante as várias previsões, que é uma pandemia a nível global e que de facto está também a implicar na população mundial. Portanto, se calhar até se deveria e até poderíamos rever um bocadinho quais são as perspectivas para os próximos anos. Mas é verdade que nós vivemos num desequilíbrio global tremendo, não é? Que é o facto do limite dos recursos disponíveis, ao mesmo tempo que vivemos numa carência já muito efetiva e que se vem prolongando em várias zonas do globo, não é? Portanto, pobreza extrema, fome extrema, insegurança alimentar extrema. Ao mesmo tempo, depois que temos uma série de doenças ligadas ao estilo de vida e também ligadas à alimentação, que têm a ver com a obesidade, com a diabetes, com a hipertensão e, portanto, e que muitas vezes até as ligamos ao excesso alimentar e ao excesso de disponibilidade, apesar de que às vezes é uma ligação assim superficial, porque depois estamos a ver os dados, percebemos que a obesidade está muito ligada a estratos sociais e alguma insegurança também e instabilidade económica, portanto, há assim os vários desequilíbrios. Com tudo isto, temos também níveis de desperdício alimentar tremendos e, portanto, nós temos uma carência de recursos, mas temos uma forma de gestão dos recursos ao nível do planeta também desequilibrada. Portanto, temos níveis de desperdício alimentar tremendo, e o desperdício alimentar vem desde a produção até ao consumo, portanto, é aquilo que nós fazemos em nossas casas, é aquilo que é feito no retalho e na distribuição, mas é também aquele da própria produção e do facto de termos um fornecimento alimentar ao nível global muito de monocultura, muito intensificado e, portanto, depois de termos
toda a necessidade de distribuição e de fluxos para conseguirmos alimentar a população mundial, digamos assim. Deixa-me só ver. Sim, 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 sim. No fundo, o que estás a dizer tem muito a ver com isto que também estavas a dizer anteriormente, que era a questão de uma parte do globo tens a obesidade e noutra parte tens pobreza e pessoas a passar fome e provavelmente a morrer com isso. E, portanto, a questão é, no fundo, é a gestão que não está boa, que não está eficiente, não é? Sim, e tem a ver sim, com... sim, sim. E depois podes ir mais a fundo, que é perceber que na parte do globo em que tens a obesidade, e que a obesidade é um excesso calórico em comparação com o gasto, percebes que a obesidade também há alguns dados que nos indicam que tem alguma ligação com também a insegurança em termos económicos, não é? E, portanto... a própria educação, não é? A educação alimentar também não há essa acessibilidade. Portanto, até aí entra um bocadinho o equilíbrio económico e o equilíbrio social. Também. Sim, depois disseste, outra questão que também me parece interessante ao ligarmos, não é, o conceito da alimentação à da sustentabilidade, que é, no fundo, a sustentabilidade quase não, é um critério de desenvolvimento. Portanto, se a definição de sustentabilidade é alguma coisa que permite a perpetuação no tempo para as próximas gerações, é o critério que nos permite pensar o desenvolvimento com o futuro, não é? Portanto, no fundo é isto. E ao falarmos de desenvolvimento temos que o falar de forma multidimensional e, portanto, multidisciplinar e nos vários sistemas do planeta e nos vários tipos de fornecimento, e por isso é que depois vemos os objetivos para o desenvolvimento sustentável e eles têm vários âmbitos, não é? Que têm desde a produção aos recursos hídricos, à organização das cidades, etc. Portanto, há esta implicação de termos uma visão integrada e global e, portanto, quase podemos fazer... Eu costumo falar muito no exercício de fazermos o zoom out, não é? Portanto, é preciso fazer um zoom out e olhar em perspectiva e vermos o desenvolvimento nesta perspectiva mais global, mas também a nossa alimentação. Isto porque, de facto, sabemos que, primeiro, a alimentação é uma ação, é uma necessidade de todos nós e, portanto, diz-nos respeito a todos. E diz-nos respeito com um impacto também tremendo de todos, tem a ver com o bem-estar e com a saúde, mas depois tem também a ver com o impacto que temos a nível ambiental e a nível económico e social. E, portanto, pensar no desenvolvimento do planeta, não é? E no desenvolvimento social e da humanidade, tem que ser também pensar na alimentação. Portanto, se é pensar no desenvolvimento, temos que o pensar com o futuro. Para pensar com o futuro tem que ser sustentável. E, portanto, aqui surge esta pergunta de será que a forma como nós nos estamos a alimentar é sustentável? Tem futuro? Será que a forma como nos estamos a alimentar está a preservar recursos suficientes para conseguirmos alimentar as próximas gerações? Qual é o impacto da forma como nos estamos a alimentar? E também se a forma como nos estamos a alimentar é sustentável para perpetuar a nossa espécie, não é? E, portanto, se também o estamos a fazer de forma saudável, porque a saúde é um dos critérios de sustentabilidade. Desculpa, Ana, a espécie essa que está ligada com as outras todas. Portanto, a nossa espécie. Sem dúvida, sem dúvida. E às vezes esquecemos. Portanto, se eu não tiver biodiversidade, aliás, fala-se muito das abelhas e outras, mesmo nos oceanos, tenho lido muito sobre isso, e há espécies cruciais para depois a questão do ecossistema estar ok. E lá está, a nossa espécie está ligada com as outras, portanto, nós temos mesmo que ter esta abordagem global e zoom out, como tu disseste muito bem, de sair fora da nossa caixa, não é? E ver de longe. E só queria dizer a quem está a ouvir que nós estamos aqui a falar disto tudo, porque a seguir vamos dar dicas e que vocês vão perceber porque é que nós falámos disto, porque sem perceber isto não vão conseguir depois perceber as medidas ou dicas que vamos sugerir. Continua, desculpa. Pronto, e portanto, eu acho que esta ligação de pensarmos o desenvolvimento com o futuro, não é? Portanto, sustentável, e o papel da alimentação que tem nesse mesmo desenvolvimento, mas também no nosso desenvolvimento como espécie, como pessoa, como comunidade, faz-nos não poder dissociar neste momento a alimentação com o impacto da própria, não é? da alimentação. E que é, só voltando àquilo que dizia há pouco, que é o impacto pessoal. Portanto, é o impacto na minha saúde, porque isso implica se a forma como eu me alimento é sustentável pessoalmente, e é o impacto em termos económicos, ambientais e sociais.
E outro aspecto interessante, que tem muito a ver com o que tu dizias há pouco sobre aquilo que começaste a perceber quando começaste a fazer consulta de nutrição, não é? Que de facto as nossas recomendações muitas vezes não, as nossas recomendações clínicas têm uma implicação e uma consequência enormíssima que tem a ver com as escolhas de compra, as escolhas de consumo das pessoas de quem que acompanhamos e, portanto, dos nossos clientes e dos nossos pacientes. E isto remete-nos para o poder que todos nós, como pessoas que se alimentam e como consumidores, temos para com o sistema. Portanto, isto foi um dos motivos pelos quais também pensamos neste live, que era, no fundo, fazer esta chamada de atenção e fazer este convite para refletirmos sobre qual é o poder que nós temos enquanto consumidores de poder influir sobre um desenvolvimento sustentável e sobre também a sustentabilidade do sistema alimentar. Portanto, se nós podemos fazer já, há coisas que se calhar é que se demoram, não é? E tudo que é mudança e processos de mudança, e nós estamos habituados a acompanhar muitas mudanças, não se fazem de um dia para o outro, mas há pequenas coisas que podem ser feitas amanhã, e é por isso que o live de hoje se chama Alimentação Sustentável, como começar amanhã, ok? Há um objetivo com este live, é que amanhã ponham 3 ou 4 das medidas que vamos dar para começarem a implementar, porque não, há coisas que não são assim tão difíceis, não é? Outras talvez teremos que ter mais tempo. Então, mas acho que se calhar podemos começar por aí. Não, queres começar com... Eu sei que tu tens já assim, sistematizado algumas dicas concretas. Já podemos começar... Vamos complementando. Então, sim, mas acho que sim. Um conjunto de medidas e agora vamos buscar um caderninho e apontem, por favor. Antes disso, gostava de perguntar a quem nos está a ouvir o que é que já fazem, se isto é uma preocupação, se não, só para percebermos um bocadinho, pronto, se já começaram, se não, ou se têm interesse, ou se já fazem alguma coisa que tenham dúvidas, por exemplo. Ou seja, o que é que vocês... Eu percebi que também temos aqui alguns colegas, portanto também podemos pedir partilhas de experiências nesta intervenção e nesta ligação da alimentação com a sustentabilidade, não é? Portanto, também estejam à vontade. Coisa, eu tenho aqui informação de que não me estão a ouvir. Estás-me a ouvir bem, não é? Eu estou a ouvir bem, sim. Se alguém, por favor, que esteja a ouvir, não tiver a ouvir o que eu estou a dizer, diga-me só para eu perceber se sim ou não, está bem? Por favor, para ter a vossa ajuda. Não tenho aqui ninguém, pronto. À partida está bem. Sim, se falhar, avisem-nos. Ok. Pronto, se calhar vou dizendo algumas das medidas e quem quiser partilhar, o que é que já faz, até complementar, por favor, ajudem-nos, porque acho que isto é uma conversa para todos. Quem me dera que isto fosse com pessoas à frente, não é? Nós gostávamos, ainda não dá, mas talvez no futuro. Então, a primeira coisa que nós gostávamos de trazer, antes de pensar em mudar algo, em comprar ou deixar de comprar algo, a primeira coisa que resolvemos trazer como medida é pensar que um terço, isto é um dado real, um terço daquilo que nós produzimos é lixo, vai para o lixo diretamente, portanto, é desperdício, ok? Portanto, um terço da produção alimentar, sendo mais concreta, é desperdiçado, vai para o lixo. E aquilo que eu tenho, pronto, temos lido e antes deste live voltei a confirmar para ver se este dado estava atual. Uma coisa interessantíssima é que este lixo é feito nas nossas casas. Portanto, o desperdício há, como estava a dizer a Ana, em toda a cadeia de produção, portanto, desde que a matéria-prima, falando aqui, por exemplo, de uma alface. Vou estragar, provavelmente a parte de fora da alface vai ficar estragada no armazenamento ou no transporte, tudo bem. Mas a questão é que a maior fatia de desperdício é a nossa casa. Portanto, a primeira coisa a fazer é gerar menos lixo, não é? É aquela questão de repensar, reduzir, reciclar, reutilizar. Pronto. E o que é que nós queremos dizer com isto? Ideias muito práticas. Eu estou a cozinhar na minha cozinha, ainda agora estava a lembrar-me disto quando estava a cozinhar e até fiz uma história com isto, que é, tenho as cascas, tenho aqueles talos que não se utilizam nos vegetais, por exemplo. Eu posso perfeitamente guardar esses talos, dar-lhes outras funções. Por exemplo, vou dar exemplos, Ana, se quiseres me interromper, está à vontade. Por exemplo, utilizar para as sopas, que é algo que é muito português e ainda bem, e que devemos consumir, e é super saudável, e vamos já perceber que é também sustentável, e colocar esses talos, esses restos que iriam para o lixo nas sopas, que não vão alterar muito o sabor. Por exemplo, fazer com cascas de batata, chips no forno, é uma opção também e fica fantástico. Ou, por exemplo, fazer caldos, em vez de utilizar aqueles caldos industrializados de legumes ou de
de galinha, ou o que seja, utilizar, pôr um bocadinho de azeite, estes restos vegetais, especiarias, um bocadinho de sal e congelar estes caldos e utilizar na comida, dar sabor, dar nutrientes e reaproveitar e, no fundo, gerar menos lixo. Portanto, é criar aqui estratégias para repensar como é que eu vou utilizar estes restos. Tinha aqui quiches, tinha empadão, pratos de reaproveitamento, no fundo. Okay? Isto é uma estratégia. Depois, mesmo as sobras de comida. Há muito aquela não sei se... Agora penso que há cada vez menos, isto não é um dado, é só uma suposição, mas aquela coisa de que só sobra um bocadinho de carne, lixo, só sobra um bocadinho de lixo. Porquê é que eu não vou fazer no dia seguinte um empadão, uma quiche, lá está, que são coisas que dá para aproveitar um bocadinho de cada, não é? Criar aqui omeletes, que é uma coisa que se pode enriquecer com os restos vegetais do dia anterior. Portanto, no fundo, gerar menos lixo durante a confecção e depois do almoço ou do jantar, também aquilo que sobra, não é? Ou congelar as sobras. Estou a dar aqui algumas ideias de diminuir o lixo. A própria água de cozedura. O que é que se faz, por exemplo, quando se coze vegetais, ok? Essa água não se bebe, não é? Come-se o vegetal, se é cozido. Mas eu posso usar essa água para fazer a sopa, para fazer um arroz que fica muito mais saboroso com a própria água. Se for, por exemplo, uma água de cozer cenouras, ainda fica com uma corzinha diferente. Portanto, é uma maneira também de introduzir os vegetais, ou pelo menos alguns dos seus benefícios nas crianças, que às vezes não comem vegetais com facilidade. Pronto, estou-me a lembrar agora de algumas. E uma outra ideia também é utilizar a água do grão de bico, da confecção do grão de bico, para fazer, por exemplo, a aquafaba, que é muito agora utilizada, mais no público vegetariano, para fazer, em vez de utilizar claras, portanto, fazer uma mousse de chocolate em que a base, ok, ou seja, clara, é a aquafaba, que é, neste caso, esta água de resto que fica do grão de bico, batida em castelo. Pronto, estou a dar aqui alguns exemplos de receitas. No fundo, é acabar com o lixo, ou reduzi-lo muito, certo, Ana? Acho que seria por aqui uma dica. E depois, isto seria aqui na parte do lixo. Depois, também a questão de estragar comida. Eu sei que isto é muito banal e talvez as pessoas possam pensar, não, estragar comida, claro que não vou estragar comida, mas a verdade é que muitas vezes o próprio frigorífico não está organizado. Um truque que se pode fazer é, por exemplo, que é uma coisa que em nutrição, mais na indústria, se faz muito, é utilizar a regra do primeiro alimento, ou seja ele iogurte, ou seja ele mesmo uma coisa produzida há pouco tempo na minha cozinha, aquilo que tem validades, para quem tem a validade, não é? Se for uma coisa com rótulo, mais aspirar, seja quase aspirar, pôr à frente. Só estas pequenas coisinhas de arrumação vão me permitir ser mais intuitiva na minha utilização daqueles meus recursos que são comida, ok? Portanto, eu vou organizar o meu frigorífico. Se eu cozinhei, se eu tenho uma refeição há 3 dias, vou pôr lá à frente. Por exemplo, é uma outra estratégia para gerir também, evitar que se estraguem, evitar que ao final de 3 dias tenha ali uma coisa com blório, porque não me lembrei que estava a passar, portanto, com muita maturação. E isto acontece muito, portanto, não é... E são coisas pequenininhas, mas que eu poupo dinheiro, não é? E poupo um recurso que demorou a chegar à minha casa, teve alguém que cultivou, teve alguém que o transportou, teve alguém que provavelmente se for refrigerado, que o pôs numa embalagem para refrigerar e depois eu vou estragá-lo, quer dizer... Pronto, isto seria aqui o lixo, ok? Depois, ter um kit, terceira estratégia, ter um kit de desperdício zero. Vou dar 2 exemplos, ok? Por exemplo, vamos às compras, levar já o saco. Isto talvez seja, já muitos de nós fazem isto, provavelmente sim, mas levar um saco de pano, ou mesmo um saco normal, mas vou evitar não ter que comprar o saco, portanto, economicamente também é interessante, apesar de não ser um custo muito elevado, mas a nível ambiental vou também poupar este consumo extra, ok? E depois, repensar o consumo, que é uma coisa que nós falamos muito, que é, às vezes não é preciso, pensar na roda dos alimentos, não é? Nós estamos a consumir, provavelmente, as proporções da roda não de acordo com aquilo que seria a opção. E se calhar o meu filho está, eu não tenho filhos, mas o filho ou o irmão está a comer a mesma quantidade que o pai. Será que faz sentido? É? Por exemplo, se eu pensar num bife, será que faz sentido? Não é? O pai come isto e o filho come isto. Será que precisam os dois da mesma... E aí entramos nós como nutricionistas, não é? Acho que... Puxando aqui um bocadinho. Pronto, aqui terminei a parte do lixo. Não sei se queres acrescentar alguma coisa. Pronto, aqui falamos só do lixo. Agora vamos passar para a parte da escolha alimentar, que eu acho que é o que haverá mais dúvidas. Já agora... Ia só dizer que, em relação aos sacos, eu acho que no fundo, com a taxa extra, que agora é obrigatória nos sacos, ajudou-nos muito a lembrar esta questão de termos o saco para ir às compras, precisamente porque senão temos um custo acrescido.
Mas uma outra estratégia é levarmos também os sacos para os frescos, não é? E, portanto, os sacos para a fruta, para os hortícolas e também podermos ter esse reaproveitamento e essa utilização de recursos também aí. Pode ser assim Uma coisa que eu ainda não faço e deste-me essa ideia, eu nunca pensei nisso, porque agora com esta questão da pandemia, o que é que eu fazia? Eu ia comprar, no meu exemplo, e não colocava no saco, também não compro muita quantidade de cada vez. Então colocava só, pesava e colocava o autocolante no próprio alimento. Mas agora depois tinha que pôr no cesto e não sei, pronto, deixei de o fazer, mas isso é uma boa opção. Nem me lembrei desta questão de levar o próprio saco para tirar. Boa, muito bem. Olha, gostei, boa. E que pode ser sacos que tínhamos reutilizados em casa, ou podem ser também os sacos de pano, não é? Os sacos, outros tipos de sacos mais pequeninos. Há até já muitos projetos interessantes que fazem mesmo estes sacos de pano e com alguns tipos de Ok, boa. Depois, de decoração, digamos assim. sim, desculpa. Sim. Pronto, se calhar falámos do lixo, portanto, no fundo resumindo, reduzir o nosso lixo em casa, seja ele, confesso, por alterar um bocadinho a nossa forma de consumir, ser criativos é importante, procurar receitas. Aliás, eu penso que são professores nutricionistas, corrijo-me, que deves saber melhor que eu isto, que têm até um e-book disponível, penso que ele é com receitas com sobras e pronto, que no fundo será os limpadões e outras coisas que até não vão limpar bolos de banana, há imensas coisas que se pode fazer. Alguns recursos, ou seja, neste momento há vários recursos, não é? Em termos de reaproveitamento de sobras, mas também do aproveitamento integral dos alimentos. E há também cada vez mais associações que se têm dedicado a isso. A Zero Desperdício, por exemplo, que também tem uma série de material lançado, a Associação Portuguesa de Nutrição, a Direção-Geral da Saúde também, a Plataforma Nutrimento também, o Manual de Alimentação Inteligente também. Portanto, felizmente temos assim acesso livre a vários tipos de receitas e de dicas que podem ajudar neste sentido. Certo, eu também estou-me a lembrar agora, por exemplo, fazer as infusões com cascas de frutas, também fica ótimo, é super terapêutico, super nutritivo e não estou a usar mais um chá extra, então fazer uma infusão também boa, então é uma maneira de beber água, de ter uma boa hidratação e ao mesmo tempo estar a reutilizar aquele lixo, não é? Que no fundo nós dizemos, eu vou pôr fora, mas relembrando, não existe fora. Portanto, vou pôr dentro na mesma, portanto, não vamos pôr fora. Portanto, vamos tentar reutilizar, no fundo reciclar, reduzir, antes de tudo isto reduzir, claro, e repensar o consumo, fazendo o consumo consciente e cumprindo a roda dos alimentos, já vamos falar um bocadinho sobre isso, ou a dieta mediterrânica, que também tem um conjunto de porções disponíveis, aliás, basta procurar na internet pela roda, está disponível, há guias alimentares, portanto é só uma questão de procurarmos um bocadinho como seguir. Vamos passar então para a parte da escolha dos alimentos, ou aquilo que no fundo colocamos na lista de compras. Acho que isto é um tópico talvez mais polémico e importante, porque tem muito impacto em termos de pegada ecológica e em termos de pegada, quando eu digo ecológica, inclui a questão do gasto hídrico, inclui o gasto de terra, para percebermos um bocadinho o que é que estamos a falar, para quem nos está a ouvir, e a relação entre isto, ok? E também a emissão de gases de efeito de estufa. Portanto, aqui há vários indicadores, estes são aqueles que há em termos de artigos e disponibilidade de informação, os que surgem mais. A primeira coisa que gostávamos de trazer é a questão do processamento dos alimentos ou daquilo que nós compramos. Portanto, é importante sabermos que podemos ter aqui um conceito que é o ciclo de vida do alimento, okay? Vou dar este conceito que é importante percebermos, que é no fundo o conjunto de etapas pelas quais passa o alimento, desde a matéria-prima, ao processamento, à distribuição, até à forma como é eliminado. Portanto, tudo aquilo que envolve o alimento e o gasto ou o custo ambiental que tem, custo ambiental e também económico, porque a sustentabilidade também tem essa parte da economia. E estamos a falar de custos, como falei, de pegadas hídricas, de carbónicas, mas também recursos de transporte e recursos de energia. Okay? Então, o que é que nós podemos pensar? Temos uma lasanha comprada, vou dar um exemplo, uma lasanha comprada. Eu vou dar a lasanha, Ana, porque quando conversámos sobre isto, foi a nossa discussão, entre aspas, foi a lasanha. Uma lasanha comprada no supermercado, congelada, pronta a pôr no micro-ondas ou no forno e comer. Portanto, é um alimento considerado processado, porque já não é só um ingrediente, são vários, não é? É uma refeição pronta a comer, está embalada e já está feita, portanto, já teve a confecção e vai ser novamente refeita ou aquecida. Okay? Portanto, é um alimento que, em termos de vida,
de pensarmos nas etapas pela qual aquela refeição passou, conseguimos perceber que tem um custo tanto ambiental como económico maior que se for uma lasanha feita em minha casa, ok? Ou se for uma fruta. Eu não estou a comparar com uma fruta porque estamos a comparar uma coisa 8 com 80, mas se pensar na lasanha feita em minha casa e na lasanha feita, comprada feita... Comparar duas refeições prontas, não é? Duas refeições. Sim, sim. Pronto, aqui aquilo que nós, resumindo, queremos dizer é que o nosso volume de compra deve ser o máximo fresco, o máximo natural, no sentido em que deve ser o ingrediente, ou pelo menos o mínimo processamento possível, ok? E quando dizemos processamento, estamos a falar, por exemplo, de um peixe fresco, um peixe enlatado e um peixe em nuggets. Portanto, são 3 níveis de processamento, não é? Pronto, estou agora a lembrar de alguns exemplos, mas acho que estes exemplos são fulcrais, porque o peixe já tem uma pegada grande em termos de exploração da biodiversidade, já tem a parte da pesca, tem o alimento do peixe, e depois, se ele for ainda enlatado, tem mais, mas se for em nuggets, ainda foi cortado, portanto, teve a parte do processamento, teve a parte da fritura, teve a parte do congelamento, tem a cadeia do frio, que tem um gasto ambiental maior. Portanto, acho que é o pensamento que podemos cultivar, não é? Esta coisa, por quantas etapas passou este alimento, não é? Fazer esta questão. É? Pronto, então se calhar esta seria a nossa dica relativamente à escolha do alimento processado versus o fresco ou o minimamente processado, ok? Se tiverem dúvidas ou quiserem dar aqui algum exemplo de alimento, estejam à vontade, por favor. Depois, entramos aqui numa parte que está muito em voga, que é a questão da alimentação de base vegetal. Que é, então, dentro também dessa escolha alimentar, preferir ou manter aquilo que é a regra da alimentação mediterrânica, que às vezes esquece, mas se pensar na roda de alimentos, ela tem 80% praticamente de alimentos de origem vegetal. E quando eu digo de origem vegetal, não é só hortícolas, certo? São os cereais, são as leguminosas. São as frutas. Aqui com alguém sempre a chatear-me, peço desculpa. Mas pronto, basicamente aquilo que nós temos, umas dicas importantes nós pensarmos é ter aqui uma alimentação que seja de base vegetal, ok? Nós sabemos que eu trouxe aqui um dado que achei que tinha que o trazer, pronto, e para também ter fundamentação, mas nós sabemos que 31% da emissão dos gases de efeito de estufa vem da produção alimentar, ok? Destes 30%, 40% vem do consumo ou da produção e toda a exploração da pecuária, neste caso mais associada à carne vermelha, mas mais focando na de vaca e também alguns laticínios como o queijo, que será aquele que tem o maior impacto, a pegada ambiental. E, portanto, se nós, não quer dizer, eu não estou a dizer aqui para não comermos carne, isso depois passo-te a ti, queria também falar um bocadinho sobre isso contigo e debatermos aqui um bocadinho, mas o que se sabe também pelo Inquérito Alimentar Nacional e Atividade Física é que, posso-vos dizer isto, em que o dobro, e vou ler o que eu tirei deste inquérito, estamos a consumir o dobro da necessidade, portanto, prescrita ou recomendada de carne, peixe e ovos, portanto, o grupo da roda, que é deste tamanho, é a coisinha mais pequenina, estamos a consumir o dobro, e em contrapartida estamos a consumir metade do grupo dos hortícolas, portanto, vegetais de todas as cores, portanto, devem ser muitos de todas as cores, neste caso estamos a consumir metade, portanto, e que também são aqueles que têm uma pegada ambiental menor, portanto, aqui o que é que nós queremos dizer? É que se nós cumprirmos uma alimentação mediterrânica, dermos aqui o lugar à sopa, que é tão português e é, no fundo, o símbolo daquilo que é a alimentação de base vegetal, não é? E que é tão português, tão culturalmente aceite e, portanto, também respeita aquilo que nós somos. Que é disso que estamos aqui a falar. Se nós tentássemos trocar já esta proporção de consumo, já não estaríamos a reduzir amanhã, ou nesta próxima semana, o impacto do nosso consumo individual. O que é também muito interessante, Maria João, e que eu acho que isto é fascinante, é vermos que esta motivação ambiental para mudarmos os hábitos, e portanto esta mudança de hábitos, neste caso que estás a falar em particular, por exemplo, distribuirmos no prato mais elementos vegetais do que alimentos animais, é um benefício em termos planetário, não é? Em termos de preservação dos recursos, mas é também um benefício em termos de saúde. Porque nós sabemos que a maior parte dos problemas de saúde do mundo ocidental tem a ver com isto, tem a ver com o excesso de gordura, tem a ver com o excesso de proteína, tem a ver com o excesso de produtos de origem animal,
tem a ver com uma desproporção dos grupos alimentares. E, portanto, mais tudo vegetal, não é? Deste tal grupo que é sim, protetor. é o excesso de um pela falência do outro, não é? E, portanto, é muito interessante integrarmos estes dois pilares, que é o da saúde e da sustentabilidade. E, portanto, que a nossa mudança de hábitos acaba por ter este duplo impacto positivo em nós e no ambiente e na economia e socialmente, se depois também fizermos escolhas com outros critérios, porque às vezes também é aqui assim um tópico depois polémico que podemos também falar, que é... Estar a seguir, temos que ser vegetarianos obrigatoriamente para que isto... Ou seja, se temos que de repente tirar todos o consumo animal total, pronto, se isso é necessariamente mais sustentável, não é? Que foi uma das conversas que tivemos e acho que era importante abordarmos. Não sei se alguém daqui da plateia está... não tem uma visão um pouco diferente. Isto é sem julgamento, estamos só a tentar perceber, estamos aqui a chegar, dar informação, estamos só a dar a informação que está disponível, no fundo nós que criámos, aquilo que nós lemos e que estudamos e que temos que estar atualizadas para, mas acho que era importante falarmos disso, não é? Do facto de termos uma alimentação exclusivamente vegetariana, sim ou se não, ou pelo menos se isso é necessariamente sustentável, que acho que a pergunta aqui é essa, se isso quer dizer que somos sustentáveis, o facto de só comermos produtos de origem vegetal, só este critério, ok? Uhum. Não é vegan, só vamos pensar assim, se chega para poder dizer que eu sou sustentável, tendo em conta também aquilo que falámos até agora, não é? Há outros indicadores. Sim, eu acho que é muito interessante pensarmos que, de facto, ou seja, os dados mostram-nos isso e foi o que disseste há pouco, não é? Se olharmos de uma forma global, a globalidade dos dados diz-nos e a média dos dados diz-nos que o impacto ambiental negativo vem, sobretudo, do consumo de produtos animais, não é? Em termos de gases com efeito de estufa, etc. Mas a verdade é que temos também que olhar em perspectiva, primeiro em perspectiva planetária, não é? Nós sabemos que se vamos olhar para os hábitos alimentares da Ásia, não podemos dizer que na Ásia se consome muita carne e, portanto, têm de deixar de comer carne, já não o fazem, não é? Portanto, é preciso olharmos em perspectiva geográfica. Portanto, eu acho que um dos critérios é a perspectiva geográfica, não é? Outra questão também é, por exemplo, que era a tua pergunta, não é? Dizer, ok, então se eu sou vegetariana, sou obrigatoriamente mais sustentável do que uma pessoa que coma carne. Não necessariamente. Isto é um facto, não é? Porque se eu sou vegetariana, mas se a minha alimentação não tem outro tipo de critério, ou seja, se eu me alimento de um abacate todos os dias, soja todos os dias, Produtos embalados todos os dias. produtos embalados todos os dias, manteiga de amendoim todos os dias, e uma série de outros produtos, sem outro critério, podemos começar a ver, por exemplo, o abacate, mesmo que seja de produção nacional, está neste momento a ter um impacto tremendo naquela que é a produção no Alentejo e no Algarve, portanto, em termos de monocultura, em termos de fertilidade dos solos e, portanto, não é sustentável. A produção de abacate em Portugal não é sustentável. Se estamos a preferir soja e não temos nenhum outro critério, portanto, a maioria da soja que nós encontramos é cultivada com o preço da destruição da Amazónia. Pois. Portanto, temos a destruição do maior pulmão a nível planetário, mas, se eu estou em Portugal, temos o impacto que é o transporte do cereal, da leguminosa para Portugal, portanto, de toda esta questão do transporte, da distribuição, e, portanto, não basta um único critério. Por outro lado... Vou interromper a questão, e para quem está aqui, muitas pessoas a chegar, temos também aqui uma questão, que no fundo estamos já a responder, mas já vamos pegar nela, mas isto para dizer que, lembrando para quem está agora a chegar, que ser sustentável, ou seja, a definição de uma alimentação sustentável é também aquela que é acessível, aquela que é economicamente viável para mim, e além de ser amiga e ter um pouco baixo custo ambiental, e também que está adequada à minha saúde, ou à minha condição, ao meu estado nutricional, pronto. E isso aí não quer dizer que não, no fundo, eu concordo plenamente com o que estavas a dizer, ou seja, ter um consumo mais vegetal, 80%, 90% vegetal, não há dúvidas que vai potenciar imenso, ou vai ajudar imenso neste custo ambiental que a alimentação tem, porque ele vai continuar a ter sempre imenso, porque nós todos comemos todos os dias e cada vez mais, e depois esta coisa da parte do consumo, o chamado consumismo, isto era outra conversa, mas
independentemente disso, de comermos de muito ou pouco, o facto de só focarmos na origem do alimento, e estamos só a focar aí agora, mas nós não podemos focar só aí agora, como está a dizer a Ana muito bem, temos que focar na cadeia de produção daquele alimento, como eu disse há um bocadinho. Se ele é processado, se ele não é, ok? Portanto, ele é vegan, mas vem de onde? Eu se calhar vou comer aquele bife ou aquele ovo que vem da minha vizinha, de produção local, em que eu vou só à casa dela buscar, ou então estou a comer salsichas de tofu, por exemplo, processadas, enlatadas, o que seja, que vem, não sei bem de onde, agora também não sei de precisar, estou a pensar assim no produto ao calhas, e que tem um custo de produção, porque eu tenho a soja, que depois vira tofu, depois vira salsicha e depois é enlatada. Portanto, há aqui quantas etapas até chegar à minha mesa, não é? E tem a parte ainda da conservação. Portanto, não estamos a defender uma questão ou outra, estamos só a tentar explicar e consciencializar que é preciso fazermos perguntas, que é isso que no final vamos acabar o live com. Que perguntas fazer a mim própria, porque sou eu que posso escolher o meu consumo, não é? Não é para mostrar a ninguém, é para eu sentir que estou e para fazer realmente por ter um impacto positivo. O que é que eu posso pensar? E cada vez que eu escolho um alimento, seja ele animal ou vegetal, mas não há dúvida, e os dados mostram-nos isto, o consumo, a pegada ecológica animal é grande, ok? Não estamos a dizer que não é. E aliás, aquilo que é a recomendação mostra isso, ok? Nós não deveríamos estar a comer 100 gramas de carne todos os dias, que é um bife, que há pessoas que comem 2, não é? Ou mais. Pronto, mas desculpa, Ana, que Se acaba. comêssemos 100 gramas já era uma boa mudança para aquilo que é o padrão nacional, não é? Sim. Mas se calhar podemos aproveitar aqui os comentários do Cláudio, que tem tudo a ver com o que estamos a falar, não é? Que a alimentação vegetariana não é necessariamente sustentável, que é o exemplo da soja, sem dúvida, e que temos esta questão do abacate, da produção em Portugal, e que no fundo é precisamente isso que está a acontecer, ou seja, há uma monocultura a ser produzida de forma intensiva e que está a pôr em causa, quer seja as variedades autóctones e adaptadas e regionais do Algarve, neste caso, né, que é o caso do figo, da alfarroba, etc. E, portanto, lá está, é preciso este olhar em perspectiva que o temos que ter de um lado e do macro, sim, sem dúvida, o zoom out, não é? E que temos que ter dos dois lados, ou seja, eu acho que, de facto, uma chave, e é a chave da saúde, é a chave da sustentabilidade, é o balanço, não é? É o equilíbrio. E, portanto, este equilíbrio implica que as perguntas que façamos a escolher possam ser várias e, portanto, que se calhar a resposta não é a mais óbvia, não é? Nem a mais direta. E agora posso passar para o outro lado, que é a questão da carne. Efetivamente, nós vemos que é inquestionável que nós, nos hábitos alimentares portugueses atualmente, temos um consumo de carne excessivo para a saúde e excessivo para o planeta. É também óbvio que, em termos globais, o consumo de carne também é excessivo para os recursos que temos e pelo impacto que tem. Mas a maior percentagem do impacto negativo no consumo de carne tem a ver com a alimentação animal. Tem a ver com o tipo de produção que é preciso fazer para alimentar os animais, os cereais e a soja, por exemplo, que por sua vez tem a ver com a destruição da Amazónia. Tem a ver com as farinhas, com as rações e com a alimentação industrializada. A composição nutricional da própria e com certeza, e claro que sim, claro que sim. Portanto, significa que para cumprirmos as recomendações de saúde, nós deveríamos reduzir drasticamente a quantidade de carne e alternar e não ter necessariamente que incluir carne ou que incluir peixe ou que incluir ovos ou produtos de origem animal todos os dias em todas as refeições. Portanto, só por si, se cumpríssemos... Quando falamos de carne, a carne vermelha é aquela que terá mais impacto, mas também o peixe e o ovo, neste caso estamos a falar de origem animal, estamos a falar de alimentos de origem animal. E eu queria só relembrar o queijo. O queijo, estive a ler bastante sobre isto, os laticínios todos será também aquele que tem maior pegada, portanto... Se for escolher para o outro, se calhar... Que está intimamente ligado com a carne, não é? Com a carne vermelha, porque no fundo a maior parte dos laticínios de consumo comum são os de leite de vaca, não é? Os de bovinos, sim, e portanto tem a ver com o impacto da alimentação animal. Mas também pelo processamento, porque se pensares, por exemplo, leite, se pensares no leite, veja a pegada, para cá sei ver isso ontem, pegada ecológica de leite versus carne, uma está aqui na lista, outra está ali, portanto, os top, eu posso dizer quais foram os top 3 que eu encontrei ontem, só por curiosidade,
A carne de vaca, vermelha, neste caso a de vaca, o cabrito, o queijo e o chocolate. O chocolate já é outra coisa, não é? Tem a ver com o processamento, que é imenso, e com o terreno utilizado para fazer o chocolate. Mas também é interessante dizer que encontrei lá na lista, no meio destes 4, lá em cima, no top, o óleo de palma, que está em... E o café. que são vegan e vegetarianos. Portanto, temos mesmo que saber mais sobre. Todos, não é? Nós também estamos sempre a aprender todos os dias, porque isto é impossível sabermos tudo, não é? E é um tema que se calhar não se falava muito há um tempo e temos que estar informados. É o objetivo de hoje, não é? Também é dar informação. Continua. Mas posso só também em relação à carne, que também, no fundo, para aumentar este nosso critério de escolha, não é? É interessante que nós temos esse exemplo em Portugal, de que, de facto, o impacto negativo da carne, já vimos, tem a ver com a alimentação dos animais, sobretudo. Depois tem a ver também com a libertação de metano, pronto, mas sobretudo tem a ver com o estilo de produção. E é por isso que o metano, que o porco versus vaca, neste caso a vaca, produz mais metano, tem a ver com o tipo de digestão da vaca, não é? Porque o tipo de consumo também. Mas o metano também, além daquilo que tu falaste, que é a ração que se dá, não é? Que tem um gasto, no fundo, a eficiência, se eu comesse a ração diretamente, não é? Não tinha a transformação. Mas também tem a questão do metano, que é uma das razões da carne vermelha ser um dos maiores impactantes na emissão de gases com efeito de estufa. Mas é interessante pensarmos, por exemplo, o outro lado, que é, isto tem a ver com os modos de criação animal e com o modo de criação animal intensivo. Ou seja, são as problemáticas do modo de criação animal intensivo que é necessário para dar resposta ao excesso de consumo que fazemos hoje. Mas, por outro lado, existe, e há cada vez mais também o interesse, quer da pecuária, quer de criadores de animais, também das universidades, de voltarmos a repensar no modo de criação extensivo. Certo. E, por sua vez, se pensarmos no modo de criação extensivo, ou seja, em que os animais, e em que falamos, por exemplo, das raças autóctones de bovinos, voltam ao pasto, voltam às serras, temos, e isto está já a ser estudado e é extremamente interessante, temos a possibilidade de ter um impacto não negativo, mas positivo. Por exemplo, passamos a não necessitar dos cereais, das leguminosas e das farinhas e de rações de alimentação, porque os animais pastam, não é? Portanto, estão nas serras e alimentam-se da vegetação autóctone e daquela presente. Por sua vez, ao estarem nas serras, estão também a contribuir para a fertilização dos solos, para a captação de azoto no solo e, portanto, aumenta, por sua vez, a biodiversidade do tipo de plantas silvestres e de plantas autóctones que voltam a estar povoadas na serra. Não é? No fundo, regeneram. É mesmo um sistema de regeneração, não é? E que, por sua vez, se nós temos de volta animais no pasto, animais nas serras, e temos, por sua vez, pessoas que se dedicam a cuidar delas e a criar delas, voltamos a ter o interior habitado, voltamos a ter as serras habitadas, e há já estudos que nos mostram que nos locais onde isto é feito, há uma diminuição dos incêndios de alta dimensão. Boa. Acontece que, se nós vamos avaliar a libertação de gases com efeito de estufa dos incêndios de alta intensidade e de alta extensão, com a libertação de metano dos animais que pastam estas zonas, percebemos que ganha a criação extensiva. Ou seja, é possível nós termos um tipo de criação animal com impacto positivo. O que é que acontece? Obviamente isto é possível se nós reduzimos o consumo de carne, porque não é viável. Pensando que a população também vai aumentar, não é? Temos que ter estratégias, temos que ter variedade e menos consumo, não é? Que é isso que estavas agora a dizer. Sem dúvida, mas é interessante pensarmos que os critérios da nossa escolha e o tipo de hábitos que temos que implementar não têm que ser necessariamente, ou se calhar totalmente radicais, podem ser ou têm que ser com um tipo de critérios aumentado naquilo que define o grupo alimentar que vamos escolher, mas também onde é que vamos comprar, com que regularidade é que vamos comer, com que proporção, como é que servimos o prato, e portanto é um bocadinho aumentarmos aqui, é mesmo isso, é os critérios, não é? Aumentarmos, fazermos zoom out e vermos em perspectiva e não nos focarmos só, ok, produtos de origem animal são maus, produtos de origem vegetal são bons, comprar bio é bom, mas depois eu entro numa mercearia bio
e acho que tudo é bom e, portanto, compro lasanha bio, pizza bio, sumo bio e não é necessariamente assim, não é? É preciso aumentarmos os critérios de escolha. Acho que é um bocadinho isso. Temos aqui uma pergunta da Sofia. Se calhar podemos também... Deixa-me só Maria João. comentar o que disseste. No fundo isto só para que houve pessoas que entraram agora e só para ir buscar um bocadinho lá acima. Nós já falámos disto, falámos do processamento, falámos da escolha do alimento, que é onde estamos agora a focar mais, porque é aquilo que há mais dúvidas, ainda bem que estão a participar, que é esta questão de o que é que eu vou comer, origem animal ou origem vegetal, mas não chega, não é? Temos que pensar no processamento, na questão do embalamento, de tudo que aconteceu àquele alimento, toda a história que aconteceu àquele alimento, àquela refeição até chegar à nossa mesa, e é por isso que a Ana estava agora a falar. Tem que haver mais critérios, não pode ser só a origem, apesar da origem do alimento ser muito importante, não estamos a desvalorizar. Eu queria só dizer outra coisa sobre esta questão da carne e o facto de haver possibilidade de ter um sistema de produção que não no fundo que se chama agora o sistema de agricultura regenerativa, já há este termo que eu ando a estudar imenso e é uma coisa que quero até conhecer de próximo. Mas há uma coisa que temos que nos lembrar, e eu gostava só de não nos esquecermos disto, que é a questão do crescimento populacional, que falei também no início, e a necessidade de 60% mais comida... E que temos que reavaliar com o impacto da pandemia. Pois, agora não pensei nessa questão, não queria muito pensar nela. A população no Brasil tem tido um impacto enormíssimo e, portanto, vamos ter nos próximos anos que reavaliar e que perceber o que é que... disso, só mesmo mantendo a população igual ou temos que ter, o que é que eu acho, e não sei se concordas comigo, e está à vontade para discordar, e quem estiver a ouvir, temos que procurar variedade, temos que equilibrar, e equilibrar é ter um consumo de fontes de alimentos de origem animal menor, todos, tirando os países que já o fazem, não é? Como disseste há um bocadinho, e temos que procurar outras fontes. Há fontes de vegetais de proteína também, que são possíveis de introduzir na alimentação, com qualidade nutricional também, com alguns ajustes, claro, e é por isso que vão cada vez haver mais nutricionistas e informação em saúde, espero que isso cresça muito, mesmo nas escolas. Temos uma pergunta sobre esse assunto agora. Desculpa, diz? Chegou uma pergunta mesmo sobre isso, aqui da Maria João. Todas estas informações de onde veio o produto, a história, assim, devem chegar até nós. Não deveriam estar acessíveis ao consumidor. Muito boa questão. Ou seja, o facto destas informações, estes critérios, estarem disponíveis na compra, não é? A origem dele normalmente está tem que estar, aliás, legalmente tem que estar. Às vezes não muito visível, é verdade que não é uma coisa super assim, não é? Eu penso que já estão a ser, inclusive, isto não tenho a certeza, Ana, se calhar consegues ajudar melhor que eu, sistemas de rotulagem estão todos a ser... Sim, ou seja, lá está, alguns critérios, algumas informações que já existem e que nos ajudam, não é? Lá está, implica que estejamos atentos. A origem é obrigatório. Por exemplo, se vamos comprar peixe fresco, não é? Quer seja no hipermercado, no supermercado, numa peixaria, não só está a origem, como está o modo de criação, não é? Se é da aquacultura, se é de redes de arrasto, portanto, esta informação está disponível. Também no peixe congelado, também está. E isso vemos, por exemplo, na questão do salmão, que é uma das problemáticas grande, também e muito diretamente na saúde. Ou seja, no rótulo diz qual é o modo de pesca, qual é o modo de criação. E na carne é diferente, mas no peixe, por exemplo, é um tipo de informação que já existe. Nos frescos, na fruta e nos hortícolas também, é obrigatório ter, não é? Sempre a origem, qual é a origem. Depois, outro critério que nos ajuda é o local onde vamos comprar, ou seja, qual é uma das chaves de fazermos consumos mais sustentáveis é o consumo de proximidade. Ou seja, é nós preferirmos, na maioria da nossa alimentação, obviamente nós vivemos num mundo global, é super positivo e, portanto, também não podemos ser radicais ao outro ponto, não é? Mas na maioria da nossa alimentação comum e diária, procurarmos os produtos que são produzidos mais próximo da nossa zona de residência. E isto, felizmente, com a pandemia e os confinamentos, tem aumentado a acessibilidade a isso, tem aumentado os projetos, as associações, as cooperativas, até os municípios que têm facilitado este acesso a produtos locais, aos cabazes entregues em casa e, portanto, procurarmos projetos juntos da nossa área de residência
que nos possibilitem ou encontrar em loja ou encomendar ou que seja de produtos locais, não é? De produção local. Outro aspecto é... Desculpa, complementar ou empresas, por exemplo, eu estou-me a lembrar do projeto da Fruta Feia, não sei se conheces, que Sim, sim, sim. vão buscar aqueles alimentos que não é, aqueles hortícolas e frutas que normalmente não entram nas grandes superfícies porque não têm o calibre certo, não têm o aspecto bonito, ou Sim. é o standard. Que nós podemos consumi-los e são bons na mesma e não é uma questão, são uma questão comercial, digamos assim. São projetos bons para apoiar, por exemplo. Eu acho que são coisas para o futuro mesmo. Sim, e que no caso da fruta feia, mas também no caso da proximidade, ajuda-nos a diminuir outra problemática que tem a ver com o que disseste no início, quando estavas a falar no desperdício. Ou seja, nós temos o desperdício em casa, mas a verdade é que no sistema alimentar, grande parte do desperdício está no subsistema da produção. Não é? E, portanto, como é que nós podemos contribuir para diminuir este desperdício? O projeto da Fruta Feia e de outros, no fundo, que vão revender e que vão buscar os produtos que não estão calibrados, não é? Portanto, que não seguem esta necessidade da grande distribuição e do retalho de termos produtos calibrados em tamanho, em forma, e, portanto, aí, normalmente são estes produtos que contribuem para o desperdício na produção, portanto, se os compramos, se os preferimos, estamos a diminuir este âmbito e estes produtos que seriam desperdiçados. Outro aspecto é também na proximidade, porque outra grande fatia do desperdício alimentar na produção tem a ver, por exemplo, com a produção mais familiar e mais local que não é vendida, que não tem um fim, precisamente porque estamos... Desculpa, não percebi. Isso é porque estraga, porque não há consumo. É isso? Sim, e porque o nosso consumo está muito mais focado na grande distribuição, não é? Portanto, e não neste consumo de proximidade. E por isso, o facto de procurarmos consumir de proximidade, ir comprar diretamente ao produtor, ou não tem que ser diretamente ao produtor, porque às vezes não temos essa possibilidade, mas há associações, há projetos que o façam, ajuda a diminuir este tipo de desperdício também. Ao mesmo tempo que tem outro impacto, tem o impacto na economia local e, portanto, na economia circular. Não é? É o pilar da economia também e da parte social. Portanto, lembrando aquilo que falámos nisso, que a sustentabilidade tem uma vertente ambiental, mas também económica e social. Ao comprar local, não é? E fresco, portanto, local fresco, estamos a potenciar muito esta questão de ajudar a comunidade em que estamos, portanto, associada aqui à questão da geografia, onde é que eu estou, vou-me adaptar também ao contexto e à disponibilidade do sítio onde eu estou. Que no fundo é o que tu também defendes e que fazes com a tua empresa, não é? Muito bem, que é isto, é criar, adaptar o consumo também ao local onde eu estou. E tem uma grande vantagem que também não estamos a referir e que é muito importante, que é a questão também da saúde, porque eu vou ter alimentos que são locais, ou seja, são colhidos no estado de maturação ideal, ou mais próximo do ideal, e portanto não tiveram que ser colhidos verdes para chegar a mim laranjas, ou da cor deles, obviamente, e portanto não houve, a qualidade nutricional é maior. O sabor é melhor, portanto, há aqui outras vantagens na vertente também da saúde e do prazer, da cultura e do sabor, da questão do sabor, não é? Sim, há feiras semanais. Sem dúvida, outra boa estratégia é esta, é procurarmos, junto da nossa área de residência, onde é que vamos procurar estes produtos, não é? Há feiras, há mercados, há lojas que já só têm o critério da sua seleção de fornecedores é mesmo essa, portanto... Claro. É isso. Eu acho que um desafio prático, juntando aqueles que já disseste, Maria João, do que é que podemos fazer amanhã, é precisamente, se calhar, olharmos para o local onde vivemos, fazer uma pesquisa rápida em termos alimentares, qual é o tipo de oferta, quais são os projetos, as associações a que eu me posso associar e que posso colaborar e que, por sua vez, me podem fornecer alimentos com impacto mais positivo. Acho que isso é uma das dicas. Uma viagem, eu quero só dar um exemplo, por acaso aconteceu esta semana, fui a Ródão em trabalho e sei que lá há um azeite incrível, não é? E tem imensas oliveiras à beira da água, portanto é mesmo uma produção e não é uma produção extensiva. Achei que era o momento ideal para eu ir comprar azeite. Depois, no final do trabalho, fui à fábrica e trouxe 20 litros de azeite, que vai ser o meu consumo no fundo. Não estou a comprar na minha localidade, mas estava na viagem, fui a um sítio onde há a produção local e trouxe esse azeite para consumir em casa. Por exemplo, também é umas férias, por exemplo, uma boa dica para termos consumos, se calhar, diferentes, com sabores diferentes, mas cumprindo aquilo que é a sustentabilidade, não é? Aquilo que nós precisamos agora, no amanhã, e não Sim. só...
E procurar, é mesmo isto, de facto, isto há cada vez mais, e há em quase todas as cidades, existe, mas não só, mesmo zonas e dias e feiras específicas de acesso direto aos produtores locais, não é? Portanto, é uma forma de procurarmos, não é? De irmos, e de preferir ou de irmos conhecer também estas possibilidades de consumo e de compra diferenciada. E aqui já Só para... Diz. ia dizer que estamos a fazer o tópico, aquele tópico que íamos falar assim, que era a questão de comprar fresco e local. No fundo, estamos a desconstruir o que é isto de comprar fresco e local. Portanto, já estamos um bocadinho avançadas, mas eu, se calhar, ir atrás só aquela questão dos insetos que eu ultrapassei. Sim. E podia também, só para terminar aqui a resposta à Maria João, eu acho que outro aspecto que nos ajuda em termos de informação disponível para a compra é também o modo de produção, ou seja, nós temos que há certificação que nos mostra, por exemplo, produtos certificados em modo de produção biológico, existe também a certificação do comércio justo, existe também certificação de embalagens que sejam biodegradáveis, portanto, há já alguns tipos de certificação que no fundo nos dão essa garantia. Mas lá está, não tem necessariamente que ser por aí ou que ser só por aí, não é? E mais uma vez, mesmo este critério nos deve fazer olhar em perspectiva, porque, tudo bem, eu posso comprar manga biológica, mas se a manga biológica vem do outro lado do oceano, ela foi produzida de uma forma responsável, em termos de impacto para com os recursos do solo, hídricos e do tipo de produtos utilizados para o seu cultivo, mas não está mas há toda a questão da origem, não é? Portanto, modo de produção, origem, são assim questões diferentes. Mas acho que sim, vamos à pergunta da Sofia. Sim, eu queria só responder, porque e agora estamos quase a terminar. Obrigada por quem ficou assim até ao fim. Queria só responder aqui à questão da Sofia Costa, que perguntou, de acordo com aquela questão que estávamos a falar um bocadinho da carne, do consumo animal e vegetal. A pergunta foi, no futuro, fala-se da alimentação à base de insetos. Será uma solução sustentável em comparação com a carne, por exemplo? Não sei se queres participar nesta parte, mas eu gostava só de dizer, uma vez que isto foi já agora para explicar um bocadinho, este tema dos insetos a mim toca-me imenso, porque foi uma parte do meu trabalho de final de licenciatura. Foi, no fundo eu fiz uma reflexão sobre o impacto da carne e depois no final aquilo que me sugeria refletir foi qual é que é a perspectiva futura, quais é que são as opções que nós temos. E entre algumas delas eu posso falar, mas depois não percebi que não tinha muito impacto. Seria a carne proveta, por exemplo, seria a questão de comer mais opções vegetais, que isso já é feito, obviamente. A questão dos insetos também, e cada vez é mais estudada. Atualmente eu não sei como é que está a investigação do assunto, mas na altura aquilo que percebi foi que a taxa de conversão da matéria-prima, que é o inseto, em proteína, portanto, aquilo que nós queremos normalmente da carne, o maior nutriente preeminente, não, é muito grande, portanto, era muito interessante, porque eles, por um lado, têm uma taxa de conversão grande, e por outro lado, eles são muito abundantes, e aquilo que comem, que é tudo vegetal, não tem um gasto muito grande, não gastam muita água, não gastam muita terra, não gastam muitos recursos para se alimentar. Seria interessante nessa perspectiva. Aquilo que na altura percebi foi que o grande risco e aquilo que provavelmente vai ser o problema se isto for para a frente é a questão da segurança alimentar, porque primeiro a produção para corresponder àquilo que nós precisamos teria que ser, mais uma vez, em larga escala, portanto teríamos que ter quase como temos com meias de mel, temos que ter as caixinhas de insetos, portanto teria a haver aqui, a produção ia ser extensiva na mesma e explorar o recurso ao máximo, portanto, como eles são propagadores de pragas e em termos de segurança alimentar não é muito interessante, poderia ser um problema, não pela questão da fonte proteica, eles seriam interessantes, a nível de pegada ecológica é baixa, mas em termos de saúde pública se calhar não. Portanto, isto é aquilo que posso dizer sobre o assunto. Não sei atualmente como é que está este desenvolvimento. Não sei se sabes alguma coisa. Eu posso só acrescentar que acho que pode ser uma possibilidade, não é? Mais um contributo. Nós sabemos que as leguminosas são um ótimo contributo, são um grupo alimentar riquíssimo e que, no fundo, é a proteína de origem vegetal, assim, primoritária, não é? Além de que tem um benefício em termos de produção muito positivo, que é as leguminosas captam azoto no solo, portanto, permitem também um aumento da saúde dos solos e da fertilidade. Portanto, temos aqui o substituto primo e muito interessante.
acho que os insetos podem complementar e podem ser uma ajuda. Eu poria aqui o critério da cultura, não é? Da cultura e da identidade. E, portanto, não me parece, mas isto tem a ver com uma perspectiva também pessoal, que seja possível nós uniformizarmos uma solução, porque as soluções vão ter que ser adaptadas territorialmente, adaptadas ao contexto, à cultura, à zona geográfica e, portanto, provavelmente, e isso já é feito em algumas culturas alimentares, os insetos deverão ser mais utilizados. Não é? Se calhar, no mundo global e que vamos nos enriquecendo com os conhecimentos de várias partes, podemos passar a incluí-lo como um alimento novo e, portanto, que possa também ser um substituto de outros produtos de origem animal, se bem que eles são um animal também, não é? São um tipo, um grupo animal. Mas diria que temos que responder à questão da cultura, temos que responder à questão da identidade, temos que responder aos recursos de proximidade e temos que responder também à falta de utilização desses próprios recursos. E isso nós vemos em Portugal. Nós temos um interior que está despovoado e que tem muita terra e temos produtos autóctones que não estão a ser valorizados. Felizmente, muitos já estão e há zonas que estão a apostar nisso. Mas diria que há também um grande potencial nesta procura dos recursos que não estamos a aproveitar. E pronto, e depois acho que a solução terá que ser balanceada, não é? Portanto... E acho que passa, e agora para colmatar, que acho que tínhamos mesmo que fazer essa conclusão e focar muito bem nisso, e é importante, a questão dos critérios. Passa por, sim, por haver talvez algo mais de geografia, de município, para cada município ou cada distrito ter ou cada país, não sei muito bem como é que está de formas, a questão que tu trabalhas muito bem, que é a questão da identidade alimentar, não é? E perceber onde é que eu estou, como é que eu vou consumir, para que é que eu vou contribuir, mas também nós, enquanto pessoas individuais, termos noção, consciência e fazer as questões, algumas delas fomos falando aqui, eu gostava de que passasse só assim um resumo, Ana, só questões assim que nos possamos preocupar num supermercado, a nós próprios, não é? E não estar à espera de que o Estado, os professores, por acaso dos jovens, os pais, os amigos, nos venham explicar ou dizer ao nutricionista, não, eu próprio posso querer saber como contribuir, porque eu vou saber, no jantar com amigos eu vou falar, passa a outra pessoa, isto no fundo é assim, é consciência de grupo, não é? Não é alguma coisa imposta. Poderá ser, mas é um pouco triste que tenha que ser, não é? Portanto, para terminar a nossa sessão, eu gostava, Ana, que nos desses aqui, no fundo já foste dizendo isto, mas para resumir aqui tudo o que falámos, que critérios ou que perguntas eu me posso fazer no supermercado, no meu dia-a-dia, ou quando vou escolher um alimento ou uma refeição, para ter um impacto mais sustentável dos meus consumos. Ok. Então, eu acho que a primeira ideia é que é quase o preâmbulo, não é? É que nós, enquanto consumidores, temos um impacto imenso e temos um impacto com aquilo que vamos escolher, mas temos também um impacto em exigir e, portanto, as nossas compras estão a passar a mensagem daquilo que nós como consumidores queremos. E, portanto, acho que isto é assim, um preâmbulo importante. O outro é, isso sim básico, que ajuda sempre, que é procurarmos seguir os ciclos da natureza, procurarmos seguir a sazonalidade. Ou seja, se nós procuramos ou esperamos as próximas semanas, porque os morangos estão quase a chegar e a estar no ponto, é um critério que nos ajuda a ter uma escolha que vai, no fundo, respeitando mais os ciclos da natureza e que mais facilmente nós vamos conseguir encontrar morangos, que é na época do morango. Mais facilmente vamos conseguir encontrar morango daqui a umas semanas do que vamos conseguir encontrar laranja, porque a laranja está a acabar, não é? Estamos a chegar ao final da época da laranja. E, portanto, esta questão da sazonalidade pode ser um critério. Outro critério pode ser o da proximidade, não é? Sabendo que, de uma forma geral, à partida, procurarmos produtos que são produzidos mais próximos de nós também tem um impacto ambiental menor e, à partida, tem também um impacto em termos de saúde. E para completar, desculpa, tenho aqui a dizer uma coisa que no fundo é isso. Ela está a dizer a pegada ecológica dos frutos tropicais. No fundo é o que estou a dizer, é proximidade. Será perguntar a mim própria, este alimento vem de onde? É daqui, não é? A pergunta é muito simples. E a resposta vem, nem preciso de ler nada, não é? Ou se calhar preciso, pronto, depende de cada um de nós, mas
é uma boa questão, essa questão da proximidade. Consumir local e sazonal, no fundo. Sim. E que às vezes precisamos, porque muitas vezes não temos bem presente estamos na época do quê, não é? Mas também, tal como há o descodificador de rótulos no Google, a Direção-Geral da Saúde tem este descodificador disponível, também há o calendário de sazonalidade para os produtos portugueses e, portanto, também nos ajuda a seguir aqui estes ciclos da natureza e quais são os produtos da época. Depois há um critério extra que tem a ver com o modo com que aquele alimento, com que aquele produto, com que aquele ingrediente foi produzido. E se é um produto fresco, se é uma fruta, um hortícola, uma leguminosa, uma peça de peixe, de carne, um ovo, é conseguir perceber se foi produzido de forma responsável, como é que é o produtor, se há controle na utilização dos fertilizantes e dos herbicidas ou não, se é produção intensiva ou extensiva, e podemos ir para a certificação ou não, não é? Mas procurar conhecer. E depois, o outro aspecto, eu diria, com a proporção, ou seja, não só com o critério que usamos quando vamos comprar, mas o critério que usamos antes de decidir o que comprar. Portanto, olharmos para o nosso dia, olharmos para o nosso prato e redimensionar os grupos alimentares e, portanto, isto não implica passar fome, nem implica sermos restritivos, mas implica apostarmos mais no grupo dos alimentos que também nos vai saciar mais, que nos vai dar os nutrimentos que mais precisamos e que têm um impacto menor, não é? Portanto, descobrir mais os hortícolas, as leguminosas e aproveitar também para descobrir a diversidade. Portanto, eu acho que outro aspecto importante pode ser descobrir quais são os alimentos que só existem no lugar onde eu vivo ou que só existem no distrito onde eu vivo. E aqui falamos, por exemplo, nas variedades regionais, ou seja, nós muitas vezes falamos em alimentos no geral, em famílias de alimentos, não é? Falamos na maçã, mas existe vários tipos de maçã, não é? Falamos no feijão, mas existem vários tipos de feijão e, portanto, se calhar eu quando escolho comer feijão, posso decidir que um dia vai ser o amarelo, outro dia o canário, outro dia o vaquinha, outro o catarino, outro o manteiga, outro o vermelho, o preto, o frado, o fradinho, o xixa. E, portanto, consoante a zona onde eu estou, há tipos de feijão, por exemplo, que só existem ali. E pode ser interessante também ir descobri-los, não é? Ir preferi-los. E, pronto, e a proporção, a proporção com que... Eu costumo dizer em consulta até, uma coisa que eu digo muito e agora estava-me a lembrar disso e no fundo é isso, já faço isso e nunca pensei que eu fazia, que é a questão do pensar ao final do dia, ou vou comer o meu lanche, imaginemos, eu pensar, fazer a pergunta a mim próprio, que grupos alimentares é que eu já comi hoje? Já comi 2 vezes queijo ou 2 vezes leite, ok, então agora vou comer uma opção de grumos, ou uma opção, ou um ovo, ou o que seja. Ou fruta, ou assim. Ou cereal. É cumprir a roda, é isto mediterrânica, no fundo é isto, mas e a questão da quantidade também é importante, não é? Aquela questão que falámos no início, eu vou dar a mesma quantidade de carne ao meu filho e ao meu marido, ou à pessoa que está comigo, se calhar não faz sentido, é redimensionar as necessidades nutricionais e energéticas também à pessoa e pensar na própria pessoa se não está a comer mais, está a racionalizar os seus consumos. Eu sei que isto às vezes para algum de nós é pedir muito, mas acho que cada um tirará daqui o melhor para si, claro, e amanhã a ideia é que cada um pense nestes critérios que a Ana esteve a dizer e neste também. Faltou só aí o critério da questão da origem, que apesar de não ser só, é importante, se é vegetal, se é animal, que no fundo é a mesma coisa, é olhar para a tipologia. É pensar. Sim, mas acho que foi... A Adriana estávamos aqui a perguntar do documentário Seaspiracy. Eu ainda não vi, mas não sei se já viste, Maria João, se tens opinião. Tem bastante sobre isso. Não tenho informação suficiente para poder dar um dado, se achei demasiado, porque há críticas, já vi até algumas respostas de biólogos, portanto, pessoas que estão dentro da biodiversidade do oceano, que eu não sou uma delas, pronto, a opinião da comunidade científica, daquilo que eu vi, que foram só 3 pessoas, portanto também vale o que vale, é que há ali dados que não estão totalmente corretos, mas que a mensagem base, ou seja, esses dados não estão totalmente corretos, não descoram a mensagem base, que é no fundo a que nós também tivemos aqui a dizer, que é redução do consumo animal. Portanto, continua a ter... No fundo, cada um fala uma língua diferente e cada área vai falar
e cada mentalidade, porque ali também há muita questão animal e da agressividade animal, e eu percebo perfeitamente esta vertente. Nós aqui não abordámos neste live essa questão, é um outro critério que não abordámos, porque Sem dúvida. não está, por acaso está na questão da sustentabilidade, mas não foi um critério que nós focámos, porque então aqui teríamos que ir para longe, não conseguíamos estar tão focadas na escolha alimentar e na parte da nutrição, mas a pessoa que fez, neste caso o documentário, tinha muito esta vertente e aí faz sentido pensar desta forma, mas o que é importante nós pensarmos é que se cada um fala a sua língua e de acordo com os seus valores, com as suas crenças e a sua forma como vê o mundo, o seu filtro, mas a mensagem vai dar ao mesmo sítio, não é? O resultado vai lá dar, portanto, é isso que eu retive honestamente desse documentário, que no fundo corrobora um pouco o que nós estivemos a dizer também. Sim, Mas, eu acho que, ou seja, é consensual que de facto a vida marinha também está em perigo, não é? Os oceanos também estão em perigo e a variedade de espécies também está em perigo e, portanto, isto tem a ver, mais uma vez, com a quantidade de consumo, não é? Portanto, acho que é um bocadinho o paralelo com o que se faz com a carne. É obrigatoriamente necessário diminuirmos a quantidade, diminuirmos a proporção, diminuirmos a frequência. E nos momentos em que vamos escolher carne, ou escolher peixe, ou escolher ovos, ou queijo, ou lácteos, então acrescentarmos mais critérios e escolhermos aqueles que têm impacto menos negativo e eventualmente possam ter algum impacto positivo. Acho que é um bocadinho isso. E no caso do peixe, pronto, aquilo que em termos de pegada ecológica, aquilo que parece ser o que tem menos custo ambiental será o selvagem. Portanto, já podemos trocar a nossa escolha pelo da aquacultura, não é? A nível de saúde também, porque em termos de produção da carne, do peixe, que não se mexe, que é alimentado de uma certa forma que o homem determinou versus aquilo que está livre, que nada e que come o que quer, não é? Conseguimos perceber que a composição corporal desse peixe, que também é um animal como nós, vai ser diferente e, portanto, vai passar para nós também essa saúde associada. Portanto, tudo está ligado, mais uma vez, e acho que temos que sempre, no fundo, é escolher com esta consciência e que não vamos ser perfeitos nunca, não é? Isto é uma aprendizagem, mas se pudermos, dentro da imperfeição, fazer algo mais, acho que é o dever de todos, não é? Achamos que é o Sem dúvida. Obrigada, Adriana, pelo tópico e pelo mote de resumo também. Sem dúvida, acho que é uma das partes importantes, é irmos às sementes, não é? É vermos aquilo que está a ser perdido e, portanto, irmos procurar nas hortas dos avós que sementes é que podemos reaproveitar. E pronto, deixamos aqui um espaço para questões, já foram partilhando e obrigada pelas partilhas e pelas dúvidas e comentários. Realmente isto não são bem dúvidas, é um debate, não é? E obrigada por terem ficado aqui. E para quem chegou também há pouco tempo, está tudo bem. Não sei se tem alguma questão, se precisavam de dizer-nos algo, algum comentário, deixamos aqui antes de desligarmos, não é? E de ficarmos offline, senão teremos por terminado. Olha a Mafalda, olá Mafalda. Temos aqui muitos colegas, estou a perceber. Nós tínhamos dito 40 minutos, mas já vai 1h30. Pedimos desculpa, mas de facto depois o tempo vai voando, não é? É porque o tema era interessante e dava para falar mais 1h30, talvez. Mas se calhar podemos deixar o mote que se alguém achar... obrigada, Mariana. Se alguém achar que dentro de tudo isto que nós falamos, que no fundo é assim, isto é assim uma abordagem rápida, assim, sistematizada e, portanto, há muita coisa que para ser bem explorada tem que ser com mais tempo e mais aprofundadamente. Não é? Mas se alguém achar que há algum tópico daquilo que nós falamos ou que gostava que explorássemos mais ou algum outro desafio ou proposta, também podem nos deixar, porque assim fica como mote de reflexão para eventuais novidades que possamos trazer. E atentos, de qualquer forma, porque teremos novidades, mas se puderem, obviamente, mostrar-nos aquilo que seria mais interessante, também para adaptar à necessidade, seria muito interessante. A Adriana estava aqui a dizer alguma sugestão para tentar comprar produtos mais locais. Eu acho que é aquilo que falamos há pouco, ou seja, eu sugeria uma pesquisa rápida, à volta de onde nós estamos, feira de produtores agrícolas, mercadinho local, mercearias locais. Caso não sei na zona, eu sei que em Lisboa, Quinta da Regaleira, até algumas quintas, até há uma quinta aqui, que acho que é a Quinta da Regaleira, que eles permitem que as pessoas vão ao sítio, colham a própria fruta
Uhum. Pagam ao quilo, por exemplo. Isso existe em Portugal, só que lá está, eu também só sei porque vivia para Lisboa e tive que procurar, não sabia minimamente onde Sim, comprar. mas em Lisboa houve um crescimento imenso de entregas ao domicílio de produtos locais. Portanto, eu acho que pelas pessoas que fui vendo, acho que temos aqui alguma distribuição geográfica diferente, mas eu acho que praticamente em todos os lados há algumas possibilidades. Estou a ficar mesmo sem bateria. Acho que temos É, é, que lojas a surgir da minha. Muito... Sim, eu acho que tem sido crescente. Tem sido crescente as lojas, os mercados, as feiras, as entregas ao domicílio. Por isso, eu acho que é um bocadinho irmos por aí. E pesquisar, eu acho que é pesquisar. Se alguém não souber ou não encontrar, pode-nos perguntar. Eu acho que em algumas zonas das quais estamos aqui representadas, acho que conhecemos alguns projetos que podemos sugerir. Portanto, se alguém quiser, depois contactem-nos. escreva-nos. Pronto, e muito obrigada por estarem até ao fim. Obrigada, obrigada. Ótimo. Acho Obrigada que a ti também, Maria João, pelo uma desafio. outra coisas que não tínhamos sequer falado antes, foi muito bom. Obrigada a todos. E obrigada, boa noite a todos. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Bom avião. Tchau.